Palavra aí que veio de Deus para o seu coração, para o nosso coração, e fico muito feliz de saber que você está aí comigo e isso faz toda a diferença. Eu digo isso sempre, isso é verdadeiro. E a mensagem de hoje fala de orgulho, fala de oportunidade. A mensagem de hoje fala de propósito de Deus, fala do desejo do homem, né? Então essa é uma mensagem muito importante para nós hoje e eu fiz um trocadilho aqui no tema, você já viu no anúncio aí no Facebook, quem não quer descer não pode subir. E hoje eu vou falar sobre uma história muito conhecida de todos, a história de Zaqueu. E eu já quero ler para você relembrar essa história, um episódio que acontece ali na cidade de Jericó, quando Jesus está passando por lá e diz que eis que de repente surge este homem. Esse eis na palavra mostra algo repentino que acontece de forma inesperada. E então no capítulo 19, no livro de Lucas, do evangelista Lucas, nós encontramos este relato maravilhoso. Capítulo 19, a partir do versículo 1, e nós vamos ler rapidamente até o versículo de número 10, tá bom? Você acompanha aí comigo e fará dessa história uma história mais real e compreensível. Diz assim o texto: entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a mensagem de hoje. Zaqueu, a história dela ficou muito popularizada com a música de um cantor gospel e falava: entrar na sua casa, eu quero subir o mais alto que puder para ver o Senhor. E é uma história muito conhecida. O que é pouco conhecido é que muitas vezes desconsideramos que a grande transformação de Zaqueu não aconteceu quando ele subiu, mas quando ele desceu. É preciso descer, queridos. Muitas pessoas subiram nas suas árvores e podem ser suas igrejas, estão ali em cima e, sinceramente, eles querem ver o Senhor Jesus, eles querem ver o poder do Senhor Jesus, eles querem receber algo ali, mas não estão dispostas a descerem e caminhar com Jesus e mostrar uma vida parecida com Ele, viver como Ele viveu, e poucas pessoas estão dispostas a descer. Mas é quando descemos que passamos então a desfrutar dessa comunhão em casa com o Senhor Jesus e aonde nós estivermos. Eu não sei qual lugar que você subiu, mas muitos de nós estamos fazendo exatamente isso. Nós queremos ver Jesus de cima para baixo. E o texto diz que Jesus viu Zaqueu de baixo para cima. E ele então o convida para que pudesse descer e receber do Senhor a presença divina de estar na sua casa e produzindo transformação na sua vida e admiração e até indignação na vida dos outros que observaram. Então eu quero, meus amados, nessa noite compartilhar algumas lições importantes aqui, ou pelo menos em 3 pontos, para mostrar nessa história aquilo que precisamos, pelo menos de uma forma básica, aprender. E a primeira delas é que esse incidente inesperado, ele ilustra o propósito triunfante sobre os obstáculos. Nós percebemos pelo texto como era difícil este homem, então, ver o Senhor Jesus, devido à sua estatura. Era um homem rico, orgulhoso por natureza, e ele possivelmente não ia pedir permissão para as pessoas
saírem do meio para que ele pudesse passar. E ele então rapidamente corre e, como estratégia, ele sobe em uma árvore. E tudo isso é ilustrativo e tudo isso de alguma forma é cômica, porque aquele homem pequeno, aquele homem rico, aquele homem que tinha toda uma posição naquela cidade, agora começa a subir aquela árvore para ficar escondido, para que ninguém percebesse. Ele queria ver Jesus, mas não queria também que as pessoas o vissem. E ele está naquela situação e ele está vencendo obstáculos importantes, inclusive do próprio orgulho. Ver Jesus, e para muitos não é uma tarefa fácil, e muitos entrar em uma igreja vencer muitos obstáculos. É muito mais fácil as pessoas ficarem confortáveis de serem vistas em uma festa ou até em um bar do que serem vistas dentro de uma igreja. As pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso. O que vão dizer, o que é que vão dizer amanhã, porque sabem que eu fui para a igreja, porque me viram na igreja, e muitos não estão confortáveis com essa situação, e este homem precisou romper obstáculos e barreiras importantes para que pudesse subir naquele lugar para ver o Senhor Jesus. E isso é algo que acontece com todos nós. Se nós queremos de fato buscar o Senhor, nós temos que romper algumas barreiras importantes. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Mas nós temos outro ponto importante, que ilustra o encontro entre o desejo do homem e o propósito do Deus Supremo Criador. Enquanto o propósito de Zaqueu era apenas ver Jesus, o propósito de Jesus era chamá-lo para estar com ele na sua casa. Eu vi muitas vezes isso, pessoas que tinham apenas o desejo de obter alguma coisa do Senhor. Quando estivemos na outra igreja, mais de 3.000 pessoas foram atendidas no consultório odontológico por um trabalho gracioso, voluntário. A igreja montou o consultório, comprou o material e dentistas voluntariamente, eles estavam ali para dar o seu serviço e atender aquelas pessoas. Eu digo para você, e muitas dessas pessoas não desceram daquela cadeira do dentista, eles subiram naquela árvore para ver Jesus, e só era isso mesmo que elas queriam. Não queria nenhum compromisso com o Senhor Jesus depois daquilo, e muitas pessoas passaram, mais de 3.000 pessoas foram passando por aquela cadeira. Essa é uma verdade. Esse era o desejo delas, e nós não devemos recriminar, era o desejo delas, mas nós devemos entender que Deus tem um propósito muito maior do que os nossos desejos. E às vezes o seu desejo é apenas visitar uma igreja, e depois Deus disse, eu tenho um propósito maior com você, e foi com este publicano, e poderá ser com qualquer um de nós, e nós não devemos aqui estar para julgar. A verdade é que as pessoas muitas vezes não querem um compromisso real com o Senhor, mas quer vê-lo, quer de certa forma observar o que ele pode fazer, e isso já traz uma satisfação. E as pessoas passavam e ficaram muitas vezes assim. Eu não sei dizer para vocês quantas dessas 3.000 pessoas de fato desceram daquele lugar para caminhar com Jesus, ter uma vida diferente, viver como ele, amar como ele e ser uma pessoa completamente mudada. E eu já estou indo para a última aplicação dessa palavra, e mostra que o propósito de uma mente renovada pelo Espírito, ele mostra também nesse texto que essas pessoas que inicialmente apenas querem ver Jesus, de fato, quando Jesus olha para elas, agora a sua vida pode ser transformada quando elas agem rapidamente ao chamado do Senhor. Então o versículo 8 é o versículo mais importante desse texto. Eu quero rever ele com você. Ele é muito importante, porque tudo que você possa dizer de quem era Zaqueu, o mais importante é dizer o que Zaqueu passa a ser a partir deste versículo. A partir deste versículo, é o versículo 8, ele diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma forma tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Tudo que você possa falar sobre a vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que cobravam além
do previsto na lei, que enriqueceu por causa disso, tudo isso muda a partir deste momento, quando ele atende ao chamado do Senhor e tem a sua vida transformada. E agora ele passa a agir como uma pessoa transformada. Ele diz: eu vou reparar o mal que eu fiz, eu vou ajudar as pessoas que precisam, e agora eu vou ser uma pessoa diferente. E agora esse propósito de Deus que se revela na vida de Zaqueu, e como resposta a esse propósito, nós temos uma vida transformada. E o versículo 8 aqui é o versículo que revela essa transformação. E ele pôde ouvir das palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo: então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essas são as palavras mais impactantes que alguém pode ouvir. Tudo porque este homem atendeu. No versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ele desceu. Ele desceu. Essa é uma palavra muito importante. Se nós queremos subir, andar com Jesus, primeiramente nós precisamos descer. Descer desse lugar, desse pedestral que nós nos colocamos, de uma forma orgulhosa, autossuficiente e que achamos que não precisamos de nada. E quando então descemos deste lugar, encontramos-nos com o Senhor Jesus e temos a nossa vida transformada. É preciso descer se queremos subir. É preciso nos humilharmos se queremos ser exaltados. São as palavras do próprio Senhor Jesus. E não importa se o seu interesse é apenas vê-lo. O importante é que o propósito de Deus é enxergar você, aonde você está, e convidá-lo a descer e ser uma pessoa transformada. Esta é uma palavra de Deus que vem para o nosso coração e pode mudar a vida de Zaqueu e pode mudar a nossa vida também. E quando atendemos a esta voz, a nossa vida passa a ser uma vida diferente, uma vida transformada. Queridos, nesta noite eu falei sobre este tema que, como falei inicialmente, fala da necessidade de descer para poder subir, de sair desse nosso pedestral, dessa árvore que nós criamos e subimos e vemos as pessoas sempre de cima para baixo. Existem pessoas que são tão orgulhosas que eles só conseguem enxergar de cima para baixo. E por isso eles não conseguem se enxergar, se acham as pessoas mais perfeitas e intocáveis da face da terra. É só quando descemos que percebemos quanto somos pequenos. A árvore nos engana, porque dá uma ideia que você é maior do que todo mundo. Mas o mesmo texto que lemos diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. E ele, quando desce, se reconhece como ele é. E todos nós precisamos nos reconhecer como pecadores e carentes da graça de Deus. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Muito obrigado pela audiência dessa noite. Mando um abraço carinhoso ao meu mano Juscelino, a Zênia, a Zeneide, a Aninha, a minha tia Lisete, a Lourdinhas de Campina Grande, a minha família, o tio Antônio aí, com toda a minha família aí reunidas aí nesse lugar, a Inácia lá em São Paulo agora, que ela está passando esse tempo por lá, já faz alguns anos, e nos acompanha aí. Então, muito obrigado pela sua audiência, e todos vocês aí que estiveram ligados aqui comigo, é sempre bom contar com você, muito obrigado. E a Silene sempre está ligada conosco em todas as lives, eu mando hoje um abraço para ela, muito carinhoso. Ela está nas quintas-feiras, ela está nos domingos, ela sempre está ali participando. E eu agradeço, Silene, pela sua audiência carinhosa que você tem sempre tido e que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero dizer que é muito bom saber que você está sempre conosco. Um abraço a todos e nos encontraremos domingo às 18h30, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.